Salve pessoal, meu nome é Silvia Nascimento, eu sou jornalista, fundadora do site Mundo Negro e há 20 anos eu trabalho com conteúdo voltado para a comunidade negra. Agora eu inicio um novo projeto chamado Falas Diversas, onde eu vou conversar com pessoas negras com falas diversas para mostrar que a nossa comunidade tem pensamentos diferentes. E no programa de hoje, a minha convidada é a Dona Margarida, Oi, com quem agradeço a presença, agradeço a dedicação de tempo, porque ela está tendo a agenda dela um pouco corrida depois que um vídeo dela viralizou na internet. E, Dona Margarida, muito bem-vinda ao nosso programa. E, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. eu que agradeço, né? Muita honra falar com você e estou muito feliz. Dona Margarida, recentemente a senhora teve um Sim. vídeo publicado pelo nosso perfil, que foi um dos vídeos mais assistidos do nosso ano aqui, no Oh, nosso meu perfil do Deus. Instagram. Esse vídeo foi republicado também pelo Lázaro Ramos, né? Acredito que Compartilhou. outras páginas também. E uma coisa que me chama muito a atenção é a leveza no conteúdo da senhora, né? A maneira como a senhora Aham. fala com muita doçura. E Sim. a minha dúvida é se essa doçura, ela sempre, essa leveza, principalmente, sempre foi uma marca da senhora, ou foi uma construção que veio com a idade, através do tempo, se foi uma coisa que a maturidade que Não, trouxe? acho que foi uma marca desde sempre, né? Porque por eu ter vindo talvez do interior, lugar de pessoas que está sempre mais calma, né? E, e a mãe era muito de contar história, né? Morar na roça, não ter televisão, não ter rádio, nada, né? Então, o que divertia, né, os filhos, né, que eram muitos, né, nós éramos em 10 irmãos, e mais os filhos adotivos, que meus irmãos adotivos, né, que foram 18, não todo ao mesmo tempo, né, mas que passaram lá por casa, 18, então a casa estava sempre cheia. Aí à noite ela sempre contava história, né, e, e muitas coisas ela contava, assim, ela fazia para para que a gente, o tipo de corrigir mesmo, de a gente seguir aquilo, né? Por exemplo, que nem quando eu falei do pente, agora, né, depois de adulta, eu penso, ela falava para o pente ficar limpo, né? Mas a gente acreditava muito. E ela ainda falava assim, vai ser, não vai uma briguinha qualquer, não, é aquela briga que eu posso pegar uma cinta para separar que eu não consigo. Então, né, quer dizer, a gente tinha medo da briga, o medo da cinta, o medo de tudo, né? E com isso a gente deixava o pente sempre limpinho. Então eram muitas coisas desse tipo, sabe? E então eu tô sempre postando assim, né, as coisas que realmente aconteceram, né? Então fica fácil, fica leve. A senhora gosta muito de contar histórias, né? Inclusive é uma das outra marca forte dentro do seu Ah, perfil do Instagram, né? Essa questão da isso. tradição de contar a história é uma coisa que a senhora consegue reproduzir, né? Provavelmente Ah, veio dos seus antepassados, mas ela faz parte da rotina, faz parte dos seus momentos com seus filhos e netos. Como é que se dá essa questão da contação de história na família da senhora? tenho 7 netos. Foi uma coisa assim mais forte mesmo com meus filhos, né? Foi mais do que com os netos, sabe? Porque pelo tempo também, né? As coisas, a internet vai entrando na vida dos jovens, né? E eles vão, às vezes, não dando tanta importância para as histórias antigas. Mas até hoje eles gostam. Quando reúno meus netos e contar a história, eles prestam muita atenção. Eles gostam. Mas com meus filhos foi muito, né? De história, música, sabe? Cada frase que eles falam, eu canto uma musiquinha, que eles falavam, né? Eu cantava uma música, então foi bem forte isso. Quando a gente fala de tradições familiares, a gente também pensa na questão das superstições, né? Que também vem muito da nossa ancestralidade, né? Como é que era isso na relação com a sua família nesse tempo de roça, né? A senhora tem alguma superstição? Se a senhora usa chás, por exemplo, para cuidar dos problemas que seus filhos e netos têm, né? Como que essa parte se deu da sua infância na roça e o que a senhora consegue aplicar hoje ou já aplicou em algum momento com seus filhos, assim, né? Tanto dessa parte mais espiritual, como na parte mais medicinal mesmo, dos recursos como os chás, por exemplo. Olha, do chá, sim, né? Ainda é muito bem forte, né? Que
as coisas assim simples que tem, a gente tomar um chá, ou é chá de gengibre, ou é folha de goiaba, sabe? A gente sempre tem um chá para aquele problema, né? Probleminha que a gente pode resolver em casa, né? Conta assim, benzimento, eu não tive muito, sabe? Porque eu trago assim as coisas mesmo que a minha mãe fazia, né? E a minha mãe, ela antes de casar com meu pai, ela era uma pessoa evangélica, da igreja evangélica. Você sabe que as pessoas evangélicas não são muitos de... não são muito, não são... ah, não só as superstições, mas assim, tipo, vou levar para benzer, né? Levar a gente porque está com problema de bens que tem que ser benzido. Tem que ser, isso aí eu não tive muito, porque eu não tive da minha mãe, sabe? Ela não trouxe. Ah, depois que ela casou com meu pai, que é católico, então ficou assim aquela mistura, né? E não tive muito esse lado do benzimento. Agora, quanto chá, sim, ainda trago até hoje. Eu queria falar um pouco agora sobre a sua participação no MasterChef, que acredito que tenha sido uma coisa Uhum. muito importante na vida da senhora, né? Pois É uma é. coisa que me saltou muito os olhos também foi a performance mesmo. A senhora sempre pareceu muito segura sobre o que a senhora fazia, mesmo a gente levando em conta que é um programa de televisão. Então eu queria entender duas coisas, né? Como é que surgiu esse convite para a senhora para participar do programa? E uma vez que a senhora estava dentro do programa, né, qual que é o segredo de se manter plena e conseguir fazer tudo que a senhora se propôs, sem se sentir intimidada por ser um programa televisionado e também com chefes muito experientes? Então, o convite veio da Paola Carrosselli para Adriana, porque da família Quilombo, né? É, ela já a conhecia e, e ela ficou sabendo dessa temporada do MasterChef, e foi no começo assim da pandemia, onde eu estava assim muito, do que eu sou de participar da comunidade, fazer visitas, eu faço uma série de coisas, sabe? Aí de repente parou tudo por causa da pandemia, né? Aí eu fiquei muito, muito triste dentro de casa, sabe? Falar para Adriana, ai, parece que eu tô com coronavírus. Eu tô muito triste. Aí a Adriana fala, mãe, coronavírus não dá tristeza. Então você não tá. E eu, então, aí ela não é um dos sintomas. Aí ela teve esse convite, né? No começo eu relutei um pouquinho, eu falei, ai, quem sou eu, né, para participar do MasterChef, né? Eu achava que era aquela coisa muito corrida, sabe? E não ia, e eu sou bem devagar, sabe? Então eu achei que não ia dar, né, para mim. Mas aí a minha Adriana falou, mãe, você não tem nada a perder, né? Faz, se não der, né? Se não ganhar, pelo menos a senhora saiu de casa. Pensei, é isso mesmo, né? Fui e foi maravilhoso, né? Porque eu sou assim, que nem eu falei, eu sou sempre igual, né? Então eu cheguei lá, eu fui, não fiz nada que pudesse ser diferente do que eu faço no dia a dia, sabe? Eu fui bem natural, aquele é o meu jeito, sabe? É igual apareceu lá, até eu lavando umas loucinhas, né? E eu lavei assim, bem escondidinho, dentro da pia, assim, baixinho para ninguém ver, sabe? Mas depois, né, esqueci que tinha muito de câmera ali. Que eu pensei, não quero que ninguém veja que eu tô lavando louça. E aí no fim apareceu, mas não teve nenhum problema, né? E eles foram muito legais comigo, né? Não teve, foi muito mesmo, sabe? Foi ótimo, foi maravilhoso. Não tenho nada assim de ruim. Até na hora que errava, sempre tinha alguém para, com carinho, me falar. Não é assim, né? É assim. Tem uma hora que eu achei que tipo, podia voltar para dispensa, eu voltei, não era, mas com jeito ela falou, não é você não, pode voltar. Então, mas foi tudo natural, tudo que eu fiz foi bem natural. E agora, durante a pandemia, né, o que me ajudou muito foram as redes sociais mesmo. Uma coisa que eu nunca achava que. Eu lembro que quando meu filho queria dar celular para mim, eu falava, eu não quero celular. Eu já tenho telefone, para que eu quero celular? Para ver, né? Então eu Sim. achava que não precisava e nada. E foi assim, nessa pandemia,
depois de participar do MasterChef, começar a colocar vídeo nas redes sociais, isso preencheu muito a minha vida, sabe? Isso é muito bom. Conversar com seguidores, cada mensagem assim que a gente recebe, é como se a gente estivesse conversando, falando com alguém, né? É um carinho, as pessoas são muito carinhosas comigo, né? Então isso é muito bom. É muito bom. Ah, isso é E ótimo. é isso, trabalhos, né, de comunidade, a gente está retomando. Devagar, mas está retomando. Sim. A senhora mora sozinha? A senhora mora com alguns filhos? Olha, eu moro sozinha, sabe? Aqui a minha Uhum, casa aqui eu moro sozinha. Porém, no meu quintal tem meu filho, que é a minha nora e 3 uhum, netos, né? Tem a minha uhum. sogra, que eu sempre posto meus stories com ela. A minha sogra, ela tem 98 anos, sabe? Mas é uma Que gracinha, né? Ela é demais. assim, como fosse minha mãe, sabe? Então ela mora também aqui no mesmo quintal. Tem a minha outra filha, Priscila, que também mora aqui. Então, resumo: aqui tem 5 netos, 2 filhos, uma cunhada e minha Nossa, sogra. Tudo no mesmo quintal. Então eu não fico sozinha. Eu exatamente, né? fico Consegue ter seu só, cantinho, fico mas ela não fica isolada. Isso, isso. Eu tenho meu cantinho, eu fico sozinha na hora que eu quero, né? Meu cantinho, mas o mais eu tô sempre com eles estão sempre comigo. Ah, isso é uma delícia, porque realmente a pandemia ela trouxe o isolamento das pessoas idosas, que foi o primeiro grupo a ser isolado assim que a pandemia É começou, né? verdade, Então, eu é também tenho verdade. pais que moram em outros lugares, né? E essa questão da gente não poder visitar os nossos pais, né? E ao mesmo tempo, né? A gente ter que garantir que também eles estejam bem e também essa questão da saúde mental, né? Muitos idosos acabaram É. ficando isolados e não sabendo o que fazer no dia a dia, justamente porque eles eram muito ativos na rua e de repente não se Ah, podia então. sair, né? E pelo que a senhora É fala, a internet terrível, né? ela veio cobrir um pouco esse espaço, esse vácuo que ficou quando a senhora não, Muito. como a senhora não saía, né? E isso é uma coisa Isso. muito admirável, né? De procurar soluções, né? Foi muito, foi muito bom mesmo, né? Preencher. Apesar que eu não sou uma pessoa que fico, né? Como falei, tem a família que mora no mesmo quintal, né? No mesmo terreno Uhum, aqui. Então, não fico falar assim, nossa, eu tô sozinha, isolada, não tenho ninguém. Não, isso não, né? uhum, Mas só de não poder ter as atividades fora, naturais, assim que eu tinha, para mim foi uhum. muito ruim. É uma mudança de rotina, né? Muito Foi brusca, uma né? De uma mudança hora de para outra, rotina. né? Oh, demais. Foi bem complicado. Matheus trouxe a questão da Adriana, dessa família Quilombo, que é uma família tão querida para a nossa comunidade, né? O trabalho que a Ah, Adriana faz sobre a questão de maternidade, sobre a questão das crianças mesmo, né, negras, dentro de um certo. país tão complexo que a gente vive, né? Essa questão da Isso. negritude, ela era um assunto dentro da família de vocês? É uma coisa que veio dos filhos? E dentro desse contexto, né, da negritude, o que a senhora acha que as mulheres negras, especificamente, têm de mais admirável? Olha, eu que vi mesmo de um tempo que nós não tínhamos nada que favorecia o negro, né? Não tinha nada, né? Não tínhamos um pente adequado para o cabelo, não tinha uma maquiagem, sabe? Então, mas eu sempre que eu tinha oportunidade, eu falava sobre isso, sabe? No, assim, nos cosméticos que eu já vendi em revista, né? Cosmético, eu sempre reclamava que mesmo eu vendendo aqueles cosméticos, não tinha cosmético para pessoas negras. Então eu sempre falei. Mas a Adriana, ela é muito especial, né? Ela, apesar que ela foi criada sempre assim, eu sempre exaltei muito a beleza dela, né? Por, por ela já ter nascido uma pessoa negra mesmo, né? Que a Adriana, bebezinho, quando nasceu, ela era bem pretinha, sabe? Ela já nasceu bem pretinha, não tinha como confundir. Então eu sempre falava para ela: você é linda, né? Você é linda, porque ela era pretinha, linda, linda, muito linda. E ela cresceu numa autoestima. E isso, quando ela, depois de adulto, não vendo isso na escola onde o filho
estudava, né? Então ela achou bom falar para mais pessoas, falar dessa negritude, né? A gente poder mostrar uma beleza negra, né? Mas eu vim bem da época que ser negro era vergonhoso, Exatamente, é de uma outra geração, né? A Adriana realmente é de uma outra lindíssima, ela é muito geração. parecida com a senhora, o sorriso de vocês é muito parecido, vocês são lindas mesmo, mas é uma questão que é uma construção que tem que vir do lar mesmo, né? A geração a Com minha geração está certeza. tendo muito atenta a isso, né? Porque se a gente for esperar o elogio de É, fora do outro, na escola não vai vir, né? Às vezes nas rodas de tem amigos que não ser vai vir. dentro de Então, casa. sim, tem representantes de casa. E muito admirável essa posição da senhora de já valorizar, porque a senhora trouxe a Adriana que ajuda muitas famílias, muitas mães, né? E isso daí é uma Bom, isso é sementinha que verdade, né? a senhora criou nela. É Então tá de verdade, nossa, eu parabéns. me sinto honrada. E dentro, mais um pouquinho sobre essa rotina da internet que a senhora falou, né? Eu vi que a senhora tem uma agência, né? Agora vão mais surgir mais trabalhos de publicidade. A senhora gosta de consumir o que na internet? Quando a senhora tá com seu celularzinho, assim, né? O que a senhora gosta realmente de ver? Que eu gosto de ver no celular. Uhum, Eu gosto da gastronomia, né? Receitas novas, né? Assim, sabe? Coisas diferentes, simples, né? Gosto de coisas simples que é aquilo que eu sei que eu vou poder fazer, né? Eu não curto receitas assim complicadas, pratos caros, né? Assim não, sabe? Coisas uhum. simples. Aí eu gosto de ver. Ah, É isso é isso. gostoso E mesmo. A gente planta. aprende bastante coisa. Ó, Ah, aí é? planta, nossa, eu sou apaixonada por planta, né? Então, o que eu curto Legal. mesmo também muito é planta, sabe? Saber como cuidar melhor daquela planta, sabe? Que eu tenho muita Uhum. planta, né? Então, eu gosto de saber qual adubo melhor, como cuidar melhor, e às vezes eu passo para frente isso, sabe? Ah, isso é gostoso. Acompanharei, porque as mães de plantas novas, como eu também, que sou recente mãe de planta, que eu também comecei agora a cultivar, a gente tem carência desse tipo de conteúdo, né? Tem aumentado, É, né? Mas é legal ouvir quem tem um pouco mais de experiência sempre, né? é verdade, eu curto bastante. Que bom. Agora, para encerrar, eu queria conversar com a senhora, saber, né, na verdade, da senhora, quando a senhora traz essa questão da roça, né? De um tempo que marcou muito a sua identidade, né? E um pouco pelo que eu Muito, conversei dessa calma, ela vem desse lugar que é calmo e muito conectado com a natureza, né? A senhora consegue certo. pensar assim, a senhora sente mais saudade desse tempo? Pode ser até de hábitos que a senhora tinha, ou de repente de uma comida que a senhora nunca mais conseguiu comer depois que sair de lá. O que a senhora sente mais falta da roça hoje em dia? Ah, e o que eu sinto falta é da calma mesmo que tem na roça, as plantações. Eu gosto das plantas naturais, sabe? Das matas, né? Uhum. Das árvores antigas, sabe? Essas coisas. Às vezes eu fui em Manhumirim há pouco tempo e quando chegando lá eu vi assim árvores que na época que eu estava lá já tinha árvores, sabe? Então isso, Nossa, nossa, foi como rever uma pessoa, uma com pessoa certeza. que muito tempo eu não via, sabe? Eu pensar, nossa, Uhum. essa mangueira ainda está aqui. Claro que ela estava Nossa. velhinha, né? Quando eu saí, ela era nova. Eu subia naquela Uhum. mangueira, chupava aquelas mangas, e agora a mangueira estava bem velhinha, mas eu fiquei curtindo pedra, né? Eu gosto muito de ver as pedras. Então é isso que eu sinto saudade. Porque quanto à comida, sabe? Eu sou muito de Uhum. fazer aquela comida que eu, às vezes lá na roça eu tinha vontade de comer e não tinha condições, como arroz, por exemplo. Adoro arroz. Sim. E quando eu morava na roça, o arroz para nós era uma coisa que a gente não tinha, sabe? O arroz. Nós comíamos o que plantava, né? A gente plantava. E como era onde nós morávamos, era roça, que a gente teria que plantar café. Então, o dono Uhum. das terras exigia que fosse plantado café. Então, o arroz, o feijão, o milho,
era plantado nos cantinhos onde sobrava, né? Um pedacinho. Então era só mesmo para o consumo. E o milho Uhum. é que mais a gente podia consumir, o fubá, né? A Uhum. polenta, coisa e tal. Então, polenta, feijão. Agora, o arroz era mais restrito. Então, eu gosto muito de comer arroz e feijão. Ah, com certeza. Tem um E, saborzinho, assim, e né? aí, E olha, então, porque quanto realmente a senhora comida não sentia tem falta e hoje agora a senhora consegue saborear e principalmente valorizar, né? Porque saborear, só quem não teve sabe o que é poder ter, sabe? né? Olha, eu tinha vontade, sabe, de comer um prato de arroz e feijão e um ovo estrelado, assim, sabe? Muito bom. Inteiro para mim, né? E eu não Uhum. tinha condições naquele tempo, porque a gente tinha que consumir os ovos que as galinhas que tinha em casa punham. Não era tanta galinha, era muita criança na minha casa. Se a minha mãe fosse fazer para Nossa, mim, sim. eu teria que fazer para todos, né? Então Uhum. eu não tive essa oportunidade lá em Minas. Então aqui em São Paulo, né? Depois que eu estava em São Paulo, depois que comecei a trabalhar e tal, eu realizei meu sonho. Ai, que E maravilha, a uma senhora coisa tão merece, viu? simples, né? É simples, mas tem todo um significado diferente, né, para as Todo um pessoas, né? significado. E tem muita riqueza na simplicidade também, né, do que aquilo simboliza. E a senhora realmente celebrar um novo momento da sua vida, podendo saborear de coisas que a senhora teve que abrir mão ou não teve acesso no momento, né? E outra Isso. coisa, arroz, feijão e ovo é simples, mas é muito gostoso, né? É gostoso. E parece, eu É acho muito que, gostoso. principalmente quem mora aqui em São Paulo, acho que nem imagina, né? Que a gente, lá no interior, onde eu morava, na época, né, em que eu vivi, no Uhum. lugar onde eu vivi, a gente não tinha condições de comer um prato de arroz, feijão e ovo. Ai, sim, a senhora come muito arroz, feijão e ovo, que é uma delícia da gastronomia brasileira. A gente tem que valorizar os nossos pratos mesmo. E o seu perfil faz muito isso, né? A gente acaba olhando aquele prato do dia a dia de uma maneira diferente, né? Que além de nutritivo, porque é Então, da culinária brasileira, aham, é bem gostoso, né? é verdade. Querida, queria agradecer então o seu tempo, a sua paciência com a nossa equipe para tornar esse programa especial. É um programa novo, a senhora é uma das minhas primeiras convidadas, mas eu acho muito Obrigada. importante ouvir todas o que as pessoas nossas têm para dizer, as falas diversas vêm realmente disso, da gente ouvir histórias diferentes. A senhora tem muita riqueza no seu conteúdo, muita sabedoria. Obrigada. E uma experiência com Obrigada. uma referência ancestral que a gente tem que honrar e realmente difundir o que a senhora fala. Eu agradeço demais. Ah, Espero que a gente, em um outro momento, possa se encontrar para falar de receitinhas, que eu acho certo. super legal. E muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, né? E essa oportunidade. E se eu também posso estar postando, é porque eu tenho sempre a ajuda dos meus filhos, da Priscila, minha filha, né? Que está sempre aqui comigo, do Alexandre, que está aqui perto de mim hoje, né? Então eu agradeço a vocês, agradeço meus filhos por me ajudar, por me dar essa força para que eu possa realizar sonhos. Com certeza. Vai o nosso agradecimento a seus filhos também. E, gente, eu fico por Obrigada. aqui. Agradeço a presença de quem ouviu a gente até esse ponto do programa, que realmente ficou incrível, com conteúdos muito interessantes. E te Ai, que vejo no bom. próximo Fala Diversas. Obrigada e até Ai, a obrigada, próxima. amiga. Até a próxima. Tchau.